Muito bom dia, minha gente. Como é que estão vocês? Tudo bom? Pois é, Brasil quer mudança, mas alguns querem o continuismo. Mas isso não é só o Brasil que quer mudança, na verdade, o mundo quer mudança. Nós temos lá os conflitos na França, nós temos a Venezuela pegando fogo, nós temos países árabes entre guerras com irmãos, coisa que já vem acontecendo há muito tempo, já nada mais assusta, né? Afinal de contas, isso é, digamos, a constante no mundo. Mas o problema é que nós não devemos também nos acostumar a isso, mesmo que seja uma constante, nós temos que lutar contra isso. Então nós temos que buscar a mudança. A mudança é aquilo que nos impulsionará para a frente, para buscar realmente algo novo, algo que possa, digamos, melhorar a vida da gente mesmo e de nossos irmãos. Bom, há alguns dias atrás, esse texto inclusive foi escrito no dia 25 de março, mas alguns dias atrás, um pouco antes do dia 25 de março, o Michel Temer, ele tinha sido preso, né? Ele, assim como o seu mais fino e preparado assessor, eles tiveram que passar algumas horas à disposição da justiça brasileira. Veja, como diz a nossa lei, ninguém está acima da lei. É verdade que esse ninguém refere-se a uma parcela bastante grande do povo brasileiro, porque alguns do povo brasileiro, como Michel Temer, Beto Richa, Aécio Neves, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, esses não são ninguém, né? Então, consequentemente, o ninguém está acima da lei. Agora, Michel Temer não é ninguém, Gilmar Mendes não é ninguém, e por aí vai. Essa corja toda, Paulo Preto, não é ninguém. Essa corja toda está passando por cima da lei. Está havendo aí, inclusive, alguns passos que nos deixam bastante desnorteados. Eu devo lembrar a todos que esse governo é um governo diferente, portanto, ao vermos algumas atitudes que possam até nos desagradar, nós temos que olhá-la com bastante atenção, a fim de perceber se isso não tem outros interesses por trás. Porque, na verdade, esses passos que podem nos desagradar, muitas vezes pode estar sendo dado como uma espécie de um lance nesse grande tabuleiro que está sendo jogado, esse jogo de xadrez. Bem, é claro e evidente, todo o povo já sabia que muito rapidamente algum mela-cueca correria soltar o Michel Temer. Afinal de contas, trata-se de um dos medalhões do famoso e velho de guerra MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lembrando, ele não é ninguém, ele é o Michel Temer. Ele não é ninguém, ele é o Dias Toffoli. Ele não é ninguém, ele é o Alexandre de Moraes. Ele não é ninguém, ele é o Lewandowski. Quando você ouvir ninguém está acima da lei, você tem que lembrar que ninguém sou eu, você e etc. Né? Não esses medalhões, esse povo que está muito bem estruturado em seu nome, sobrenome e até mesmo na sua história de vida particular, porque eles vêm de berço. É aquela coisa, papai já roubava, e já roubava bastante, e era amigo do papai do outro, que também já roubava bastante. Consequentemente, papai ensinou filhinho a roubar bastante e a ser acima do ninguém. Ou seja, esse filhinho nunca será ninguém, será sempre acima da lei. Porque a lei no Brasil, infelizmente, ainda é para PPP, preto, pobre, puta. Bem, não nos esqueçamos que de democrático
tem somente o nome, o MDB, velho de guerra, né? Ele de democrático tem somente o nome. E de brasileiro, talvez, então, somente pelo fato de ser registrado no Brasil. Porque valores que é bom, nenhum. Que valores brasileiros ou que valores pátrios tem o MDB? Nenhum. O MDB está aí desde que a República foi refundada ali, ou quando os militares saíram do poder, já era o MDB, estava ali, continuou ali, sempre trabalhando com todos os partidos. Interessante, porque o velho Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. E o MDB, ele conseguia ser a unanimidade, ele conseguia estar junto com o PCdoB e junto com o PT, junto com o PSDB e junto com a Rede de Marina, junto com o DEM e junto com o PDT. Quer dizer, ele consegue estar em todas sem ser nada e, ao mesmo tempo, manter essa hegemonia política que ele vem mantendo. Então, nós podemos classificar o bom e velho MDB de guerra como sendo o verdadeiro chefe de quadrilha. Por quê? Porque sob as barbas desses pseudo-homens éticos, esses homens que cuidam da Constituição, esses homens que são os verdadeiros libelos da democracia, sob as barbas dele, o Brasil foi roubado. Aliás, ele não foi roubado, ele foi estuprado, ele foi estuporado em todos os sentidos há muito tempo. Ele vem sendo estuporado, estuprado, destruído desde que os militares entregaram o poder aos civis. Bom, então nós sabemos que de democrático só tem o nome, Movimento Democrático Brasileiro. E de brasileiro, talvez só pelo fato dele ter sido registrado no Brasil. Porque se ele fosse registrado na Bolívia, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, quer dizer, daria na mesma, porque os homens são todos canalhas. Muito bem, não que lá no Paraguai ou na Bolívia só tenha canalha, né? Mas esses canalhas que aqui estão não nos representam de fato. Com certeza não representariam nem um paraguaio, nem um boliviano, né? Temos por certo que um tal desembargador Antônio Ivan Atier foi justamente o que acendeu o pavio, a fim de que pudessem ser encontrados os mecanismos para a soltura de Michel Temer e a trope que o acompanhou nesse grande finale às portas de prédios que representam a justiça brasileira. Eu não sei onde estava com a cabeça esse Antônio Ivan Atier, que resolveu fazer um grande finale nas portas dos prédios da justiça brasileira, mostrando ao mundo que, de fato, a justiça brasileira não passa de uma prostituta nas mãos de cafetões e cafetinas que estão de plantão, usurpando do direito do povo brasileiro, porque um cara desse que recebe dinheiro público, porque o Ivan Atier, ele é pago pelo dinheiro público. Então ele está indo soltar Michel Temer, quer dizer, ele está soltando um bandido que estourou a nação, que estourou os cofres da nação, que abriu as portas da nação para que ela fosse destruída pelos seus próprios pares. Quer dizer, então esse homem, ele realmente não representa a justiça brasileira. Podemos dizer que temos um sentimento de vergonha ao notar que nossa justiça não passa da imponência de seus salões e da força com que se impõe junto aos 3 P's: preto, pobre e puta, que são os que verdadeiramente pagam por alguma coisa nesta terra. Esses dias eu estive num salão
da Justiça Brasileira aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Eu tive que ir, fui chamado a participar de mais uma daquelas tentativas de me incriminar, porque eu sou ninguém, né? Então eu não estou acima da lei. Então, daí eu fui lá. E eu vendo aquele salão, eu digo, cara, que loucura, que majestade, que prédio imponente, que prédio, que desenho, que arquitetura, que coisa, apesar até de que falha, uma arquitetura falha, porque eu via que em determinado momento, fiquei lá algumas horas, em determinado momento eu imaginei o sol batendo num determinado ponto e eu penso, poxa, como é que ficaria aquele que teria que ficar sentado ali por horas e horas naquele local, com aquele sol batendo sobre sua cabeça, uma coisa assim. Mas, de qualquer forma, um prédio muito imponente, salões muito interessantes, uma segurança bastante rígida, mas assim, rígida para mim, claro, para mim que sou PPP, preto, pobre e puta. Porque, na verdade, se fosse um cara assim, daqueles dos grandão, eles entram ali, deitam, rolam, fazem o que querem e a segurança que está ali não serve para absolutamente nada, porque aquela segurança que está ali é vassala daqueles que mandam de fato. Bom, sabe-se também que esse tal desembargador, este Antônio Ivan Atier, já foi alvo de afastamento por formação de quadrilha e estelionato. E também consta que esse mesmo senhor já esteve às voltas contra a justiça, soltando o santo, o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Bem como o não menos virgem vestal Fernando Cavendish. Bem, esse Fernando Cavendish, que é o empresário ligado à Delta Engenharia e que foi aquele que presenteou Adriana Anselmo com um anel de 800 mil reais e que ele mesmo disse ter dado esse anel, que seria a entrada dele no consórcio que faria as reformas do Maracanã para a Copa do Mundo. Então vejam, senhores, vejam vocês que estão ouvindo este áudio. O desembargador Antônio Ivan Atier, o mesmo que soltou o Temer e sua turma, foi o que soltou o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Aliás, o Carlinhos Cachoeira, que esteve envolvido em outras operações da Polícia Federal e que nós bem sabemos que de santo ele não tem nada, né? A profissão dele já o denuncia, é um bicheiro. O jogo do bicho sempre foi condenado aqui no Brasil, né? Mas ele não contente com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, que já é, assim, digamos, para ele, digamos que o Carlinhos Cachoeira já seria o antônimo do que o Atier representa. Ou seja, o Atier representaria a justiça, o Carlinhos Cachoeira representa o crime. Mas nós vemos que não somente esse, tem também o Fernando Cavendish. O Fernando Cavendish, aquele que está envolvido até o pescoço com o marido da Adriana Anselmo, que agora resolveu delatar todo mundo, né, e que está contando alhos e bugalhos. Senhor Antônio Ivan Atier, o Brasil espera a sua condução aos porões da justiça brasileira, porque tendo amigos tão bons quanto Carlinhos Cachoeira e Fernando Cavendish, temos certeza que o senhor não está à altura de ser um representante da nossa justiça, um desembargador, uma pessoa que esteja tão envolvida com a justiça brasileira a ponto de simplesmente mandar soltar
né? Porque o seu poder é grande, sabemos disso. Sabemos que o poder de um desembargador muitas vezes é maior do que o do próprio governador que o nomeia. Portanto, muitos que estão sendo nomeados, que foram nomeados, sabemos que já o foram para servir de amparo aos seus padrinhos políticos. Não estou dizendo que esse seja o seu caso, e espero sinceramente que não. Eu espero sinceramente que o senhor seja assim um pobre coitado de uma pessoa que foi pega desprevenida, uma pessoa que errou por ignorância, o que eu duvido, né? Mas assim, que errou por ignorância ao soltar o Carlinhos Cachoeira e depois errou novamente por ignorância ao soltar o Fernando Cavendish e depois erra de novo por ignorância, porque afinal de contas, errar é humano, mas permanecer no erro é sinônimo daquilo que você verdadeiramente é, ou seja, um burro. Aí vai e solta Michel Temer e sua caterva. Então, quer dizer, o senhor não merece o respeito do cargo que ocupa. Eu, sinceramente, fico muito triste porque vejo meu Brasil que quer mudança, mas vejo aqueles que estão às voltas querendo o continuismo, querendo a continuidade de todo esse roubo, de toda essa sem-vergonhice, de toda essa falta de vergonha na cara, que é o que norteia os nossos responsáveis pela justiça brasileira. Eu gostaria muito de ver uma melhora no nosso país, mas eu acho que não será em vida. Eu acho que isso vai acontecer somente depois que eu morrer. De qualquer forma, minha gente, vamos em frente, porque nós estamos vendo aí também a mudança lá na Venezuela, o Juan Guaidó, e já soltaram agora o Lopes, o Leopoldo Lopes, e pelo jeito nós vamos ter aí alguns sinais de novos tempos, pelo menos lá na Venezuela, já que o nosso Brasil continua tomado pelo Lula, pelo Gilmar Mendes, pelo Aitier. Aitier, é esse o nome dele? Não, Antônio Ivan Aitier, Alexandre de Moraes e tantos outros, né, que a gente tem que chamar de excelência. Ora, vão para o inferno, senhores excelêncios, ou excremências. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais esta oportunidade. Abençoe, proteja, guarde todos aqueles que estejam ouvindo este vídeo e que nos tragam os seus comentários e que deixem suas curtidas, a fim de que esse canal cresça. Abençoe-nos, proteja-nos, guarde-nos, liberta-nos, restaura-nos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Beijos, bye, fui.